Fala aí galera, eu sou o Tei e você sabe como está o meta? Bom, no TCG você já sabe, porque eu já te expliquei nesse vídeo aqui em cima sobre os reportes dos YCS 300 que rolaram nesse fim de semana, mas no OCG é outra história. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre os reportes, né, a Road of the King, que teve reporte do metagame no OCG. E por que olhar pro OCG nesse momento, T? Bom, primeiro que eu quero ter os registros, né, dos breakdown da Road of the King aqui no canal, mas basicamente é porque o meta deles lá tá muito diferente do nosso. Ah, tem muita coisa pra ver no nosso formato que acabou de começar? Tem. E esse formato, mais ou menos do que a gente tá vivendo agora, o OCG já viveu há muitos meses atrás. Então, pois é. Mas, por lá, tem uma questão de perspectiva de futuro pra gente no TCG também. Porque lá eles têm uma nova coleção impactando. Então, teoricamente, o meta virou. O meta virou pra Blazing Dominion. Blazing Dominion no TCG chega em maio. Ainda tá longe, agora que acabou de chegar o Burst Protocol. Eu sei, mas é interessante pra gente dar ter um vislumbre do que se trata o formato. Vamos acompanhar como tá o formato no ACG, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, rapidamente, só pra gente relembrar. Você lembra como é que tava o metagame no ACG antes do Blazing Dominion? É importante frisar que antes de Blazing Dominion lançar, o formato no OCG era o formato de Burst Protocol, ou seja, o que a gente tá vivendo agora, mas com uma leve diferença. Eles tiveram banlist. A banlist deles foi lançada lá em dezembro e foi implementada em 1º de janeiro. Lembra o que aconteceu na banlist deles? Então, eu tenho esse vídeo aqui em cima que eu comento sobre a banlist do OCG e aconteceram esses hits aqui por lá, tá? Banlist ficou vigente em 1º de janeiro. Então, eles baniram o Baguska, baniram a Moon, o Splash Mage, hits chupados do TCG, né? O Baguska é do... O Baguska tá banido do Master Duel? Eu não lembro. Enfim, e a Hanson, que aí sim é chupado do Master Duel. Olha só, eles baniram a Malice Hanson. Nós aqui banimos a Binder. E no OCG e no Master Duel eles baniram a Hanson. Por que aqui não baniu igual? Por que aqui baniu a Binder? A gente já chega lá. De cartas limitadas eles mexeram nisso aqui, ó. Mexeram nisso no Yuumi. Isso foi mexido no Dracoteio. Lembrando que o Justice Hunters existe lá pra eles desde março do ano passado. Então eles já estavam com o Justice Hunter rodando há, sei lá, 8 meses. E tiveram mais 9 meses, né? E tiveram esses hits aqui. É importante ter essa diferença, né? O gato foi limitado por lá e o pré-prep, mas não mexeram no Habakiri, por exemplo. Aqui no TCG nós mexemos no Habakiri, porque o Habakiri pra gente existe desde de maio do ano passado. Pra eles existe desde outubro apenas, então é pouco tempo, então tem essas diferenciações. Mas foram esses os hits que tiveram, cara. De verdade, é parecido com o que a gente tem aqui, tá? De verdade, é parecido com o que a gente tem aqui. A parte de Canine deles, que foi bastante mexida, e a parte de Vanquish deles não voltaram, então tem isso de diferença, tá? Então o Vanquish Soul não é uma questão por lá. E antes dessa banlist aqui, o Dracoteio é quem tava dominando o formato, beleza? O Dracoteio era a dominância. E aí a gente chega no último breakdown, que é o breakdown pós-banlist. Depois que a banlist foi implementada, o que aconteceu? Eu já comentei nesse vídeo aqui em cima como que tava o metagame no OCG depois da banlist, mas antes da nova coleção, tá? Depois da banlist, mas antes da nova coleção. E aí eles estavam tendo o formato do Burst Protocol, que é o que nós temos agora. Eles estavam vendo o formato de Burst Protocol com a banlist deles vigente. Então, esse breakdown aqui, ó, rolou entre 10 e 18 de janeiro, já faz bastante tempo, mas o metagame deles era mais ou menos isso aqui. Observa que o Vanquish ainda tá por lá, tava, né? O Dracoteio, Mitsurugi e o Malice, além do Radiance Typhon. O Sky Striker também, que é um deck eterno por lá, né? O Malice, exatamente, o Malice. Eles mexeram no Malice aqui, ó, na Hanson. E o Malice ainda tava aparecendo, tá? Você tá impressionado aí com o Malice ainda tá aparecendo aqui, tendo banido a Binder? Pois é, mas a Konami tentou, não sei se eles testaram, mas tentaram mudar a forma de bater no Malice, já que banir a Hanson no OCG e no Master Duel não adiantou. Então é que eles baniram a Binder. Também não adiantou, mas foi o que eles fizeram e o deck tava, sim, no topo do formato por lá, tá? Mas eram esses aqui os decks, cara. Com a banlist vigente, você ficou com essa cara de Mitsurugi, lembrando que lá eles têm um Demise novo, né? E o Vanquish Soul, tentando atacar o Dracoteio, tava com essa cara aqui, ó, onde o Vanquish Raisin tá 1 ainda, o Staker Soul tava 3, isso não foi mexido, a Holy Soul tá 3, mas o 66 foi a 1.
E o Case for Canine, apesar de estar a 3 nessa decklist, só tá usando 1. E a Isna tá a 2. Então tem algumas diferençazinhas, mas dá pra dizer que estão quase iguais, tá? Aqui nós temos a Holy Sua a 3 e o Razen a 1. Lá eles têm... Lá eles têm a Holy Sua 3 e o Razen A1, e aqui nós temos o Razen A3 e a Holy Sua 1, visto que o Stake saiu da lista por aqui e por lá ele nunca entrou. Então, tem essas questões aí. Então, dá pra dizer que o formato é bem parecido, tá? É parecido. Vai ter as diferenças, vai ter maxi, sim, mas em questão estrutural é parecido. E o Blazing Domino veio pra tentar mudar isso aí. O que é que vem em Blazing Domino ter? Então, eu vou trocar essa tela porque... Aí, depois que a gente recapitulou o formato, como é que tava, a gente chega no Blazing Dominion. Eu tenho essa playlist inteira aqui, ó, que caso você não saiba, onde eu comento sobre as novidades que a Konami foi soltando de spoiler com a coleção de Blazing Dominion. Dá uma olhada nessa playlist aí em cima pra você entendeu falando individualmente de cada deck. E nessa coleção eles estão trazendo, olha só, o novo deck de palhaço, lembra do Clown Clan? Um deck absurdo e tal. Então, compra 5 cartas, sim, o Clown Clan vem aqui. Vem suportes novos muito bons pra Prera Plant, absurdos pra Prera Plant. É um ponto importante. Vem novas cartas pra você poder usar um deck de mago, vem os novos Fairy Tail, que você pode juntar com os magos. Lá no OCG eles têm a VR, né, que é aquela carta que é promo do mangá, então a VR, que é o novo Witchcraft, que não tem data pra chegar no TCG, passou a existir por lá também, e aí isso melhora muito o deck de mago. O Blazing Domino tem a capa, o Red Dragon Arcfind, né? Então tem também aqui suporte para esse deck, pro Red Dragon, Resonator e tal, e são suportes bem bons que inclusive buscam o Habakiri. Tem suporte para Trem, tem suportes para Charmers, né? E saiu por lá também o deck do Charmer. Tem suporte para Dunzi, para Patrono, para Archmage, tem suporte para uma caralhada de deck. E também tem suportes para o último Deck Builder Pack que nós tivemos, que é suporte para o Enecraft, suporte para o Hands e suportes para o Kiltani, além de ter também o Fidraulis, né? Então, tipo assim, essa é a coleção que vê o Blazing Domino. Eu já comentei com vocês sobre alguns impactos do Blazing Domino com as primeiras decklists desse vídeo aqui em cima, você pode me acompanhar, e não tinha soltado o breakdown ainda da Road, né, do metagame real. Eu só mostrei alguns resultados de alguns torneios já com essa coleção vigente. E agora que ela lançou, como fica o formato? É aí que a gente vai de fato para o breakdown e pum, tá aí o metagame no OCG com a nova coleção vigente. Por que eu fiz toda essa enrolação? Para vocês entenderem e a gente tentar tirar algumas questões de proximidades que existem, tá? Eu acho que essa questão de a diferença que existe entre o metagame de TCG e OCG ser abissal a ponto de ser irrelevante você olhar para ela é um fator apenas histórico, porque era assim de fato antes. Hoje em dia eu acho que não cabe mais tanto essa opinião, entende? E eu tentei mostrar pra vocês que era muito parecido o formato deles ainda com o Burst Protocol, mesmo que eles tendo uma banlist diferente. A banlist deles de dezembro foi diferente. E o formato tava parecido com o formato que nós temos aqui. Até a não morte do Malice, o Dracoteu no topo e o Vanquish combatendo, e o Typhoon e Sky Strike por fora. É mais ou menos o que a gente tem por aqui mesmo, sabe? E aí quando lançou o Blazing Domino, que é a nova coleção, pum, esse é o impacto que ela teve no formato. Observem que o fato de eu estar dizendo que é parecido o formato Burst Protocol deles com o nosso, nós estamos no começo ainda, vai desenvolver muito, eu sei, mas é pra dizer que, talvez, chegando o Blazing Dominion, o impacto também possa ser parecido com esse que tá tendo aqui, tá? E qual foi o impacto que o Blazing Dominion teve? Ó, então de coisa nova, tá vindo uma nova carta de promo, que eu nem sei que carta é essa, o Blazing Dominion, o Chronicle Deck, e eu acho que a carta VR do Mastos foi lançada bem antes, né? Foram computados aqui, ó, 138 tops de 29 torneios diferentes em um período curto, vai, de 24 de janeiro a 4 de fevereiro. Então, foram os primeiros resultados mesmo com a nova coleção vigente. Foi bem incipiente. Precisa de um espaço amostral maior, e como isso foi lançado, isso aqui foi publicado já tem uns bons dias, ó, 6 de fevereiro, eu tô gravando isso no dia 18, e de lá pra cá não lançou um breakdown novo. O novo breakdown vai consolidar melhor e obviamente eu vou fazer um vídeo sobre. Mas, os primeiros resultados com o Blazing Dominion, assim que a coleção ficou vigente, que é mais ou menos o que a gente teve agora no Burst Protocol, foi esse aqui. O Mitsurugi sendo o deck mais popular, e o Kiltani sendo o segundo deck mais popular, em uso no geral, tá? Não significa que o deck ganhou mais, não, é em uso que melhor topou os torneios que existem por lá no OCG. O Dracoteu teve uma queda vertiginosa. Não é nada definitivo, tá? Porque os torneios do OCG são muito pequenininhos, não teve uma foto do formato tão definitiva quanto nós tivemos aqui, de ter 3 YCS incrivelmente grande para poder olhar
e comparar e ter uma foto forte do formato. Não teve isso por lá, tá? Então é muito incipiente ainda, mas o Dracoteu inicialmente caiu em uso, mesmo que não tinha nada de diferente. Não teve banlist nesse meu tempo. O Burst Protocol não traz nada novo pro Dracoteu, mas ele não perdeu nada. Não trouxe nada novo pro Mitsurugi, e ele também não perdeu nada, e ele passou a ser o deck mais utilizado. O que teve foi uma queda de uso desses outros decks. O Vanquish Soul ali com 5.8, acho que ele até perde bastante se o Dracoteu não for o melhor deck do formato. White Forest e Elf Notes. O Elf Notes teve suportes novos na nova coleção, né, porque teve suporte do Lord do Medius. Enfim, então isso aqui passou a ser, olha o Magistus Fairy Tail aparecendo aqui. Isso aqui foi a foto inicial do formato depois de Blaze Nomino. É importante dizer que, geralmente, quando tem deck novo aparecendo, alguma coisa nova, tende a ser muito usado. A galera vai testar, que é o que aconteceu por aqui. Significa que o Dracoteio agora já é o Tier 2? Eu não acho, tá? Não acho, não sei também, vamos esperar pra ver, mas esse é o retrato inicial. Quando vier o Breakdown 2, no caso o 6 e o 7, a gente vai entender melhor isso, tá? Mas a foto inicial foi essa. O que representa esses 17% do Mitsurugi? De 138, nós temos 24 Mitsurugi que representam 17%. É bem pouco, né, em proporção geral, mas é que são poucos torneios mesmo no OCG. Eles têm torneio muito diferente da gente. É torneio de 50 pessoas, 40, 30, e tem muitos, né, espalhados e tal. Mas é basicamente um monte de local que tem esses torneios aí e eles computam o resultado e colocam aqui. 20 Qtani, não é muito menos, né? E aí tem um Elf Note Qtani. E aí pro Dracoteu já cai pra cacete, que são apenas 10 Dracoteu. 8 Vanquish, 8 White Forest, 7 Elf Notes. São bem poucos, tá? Mas em proporção aqui de uso, o que passou a ser mais utilizado é o Mitsuru, que eu acho que é uma escolha segura. O Dracoteu continua sendo uma escolha segura, que todo mundo que já tinha ainda tem ele e ele não perdeu nada, então, pois é. Mas o Qtani eu acho que é o grande ponto de debate aqui, tá? O Qtani tá recebendo cartas fortes. Se a gente for dar uma olhada no deck, o Mitsurugi não vai ter tanta mudança de agora pro formato anterior, tá? Então, se você não sabe a cara do Mitsurugi no ACG, é isso aqui. O Habakiri dele está a 3 ainda. Pra gente, o Habakiri já tá a 1, mas o nosso pré-prep tá a 3, lá o pré-prep dele está a 1. Mas eu friso, o Habakiri deles lá existe apenas desde outubro. E o nosso Habakiri existe desde maio. Então faz sentido que a gente tenha mais hits no Mitsurugi do que eles. Mesmo assim, tá igual, só que aqui é o monstro, é o Habakiri, lá é o pré-prep. Eu acho que nenhum dos dois é o hit legal, né? O Prayers eu acho que talvez seja um dos melhores hits pra dar, mas enfim. Só que, no OCG, tem uma carta muito impactante, que eu já comentei aqui algumas vezes, que é o Fidraulis Harmonia. Essa carta é maluca, tá? Maluca. E é uma puta carta que o Mitsurugi pode usar. Além dela, o Mitsurugi tem o Demise, né? Que é um boneco que você mostra na mão, bane uma spell de ritual do deck e copia o efeito dela. Então o teu Mitsurugi ritual pode ser feito até 3 vezes por turno. Um, você invoca da mão. O outro, você ativa o Mitsurugi ritual invocando do deck. E aí você faz o Kusanagi reciclando. E a outra, se você tiver, você pode fazer esse cara, dando efeito da mão e pum, colando um ritual muito mais cedo. Então, o deck de Mitsurugi por lá é bem melhor do que aqui no TCG, tá? Bem melhor. Por causa desses dois fatores, acho eu. O Fidraulis é muito impactante e se você não conhece ele, vamos só dar uma passada muito rápida. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele e no vídeo que eu te recomendei aí em cima, onde eu falei dos primeiros resultados do OCG, eu também falei dos decks usando o Fidraulis, que é uma carta que ele diz o seguinte, ó, quando o oponente ativa um efeito de monstro no campo, você vai poder revelar essa carta na tua mão e até 5 Synchros no teu extra deck. E aí você vai fazer o efeito em sequência baseado na quantidade de monstros que você revelou. Então, o que você vai fazer? Só que você não pode fazer soma do extra deck até o fim do próximo turno, exceto Synchros. Se eu fiz isso no turno do oponente, eu vou estar locado em Synchro até o fim do meu turno. Eu não vou poder invocar nada além de Synchro. É um motivo pelo qual o Dracoteu não usa essa carta. Porque não dá pra eu ativar essa Hand Trap e ficar locado em 5 e não fundir no meu turno. Não dá. O Dracoteu, por exemplo, não usa essa carta, tá? Mas o Mitsurugi, por exemplo, ele não vai poder fazer os Exceeds, mas ele pode usar a carta ficando locado em ritual. O efeito é o seguinte, ó, você faz summon dele, você vai mandar um dos 5 monstros que você revelou do extra deck pro cemitério, aí você manda um Synchro, Arclight, o Arclight tá banindo do OCG, eu acho que sim, né? Pode ser o Golden, o Malong, pode ser aquele bicho, o Cyburst que joga o monstro pra trás, é algum monstro que interage, tá? Se você quiser, pode ser uma Lua Lilith que invoca um mago na end, não sei. E ainda você destrói um monstro do oponente sem dar alvo. É isso que esse monstro faz. Ele te loca em 5, mas você ganha um corpo no campo, ele mata uma carta do oponente sem dar alvo e manda um Synchro que vai gerar uma interação.
tá? Então ele gera 2 interações e é um corpo no campo. Além de ser Thunder, e isso vai ser relevante daqui a pouco. Essa carta é muito importante. O Mitsurugi pode usar ela e é parte do que eu acho que inicialmente ele é uma das melhores opções, tá? Se você vai pro extra deck, o extra deck, olha, se você vai pro outro deck, que é o Kyutani, a gente tem algumas questões também. O Kyutani também é um deck que pode usar o Fidraulis. E pode até usar o Fidraulis como engine, porque você pode sincrar ele da tua mão. É claro que aí, eu não sei se tem algum 5 grandão que dê pra fazer, mas enfim, ele é um Thunder, então tá tudo certo. E o Kyutani não tem nenhum drawback, porque toda carta do extra deck, naturalmente que você usa no Kyutani, já são simples, então tá tudo certo. Mas além disso, o Kyutani tem o Fidraulis Harmonia, que é muito bom, e tem uma outra carta desgraçada. Tem uma carta muito roubada, que é essa menininha aqui. Além de ganhar novos síncros, que bate e tal, que tira a carta do extra deck, tem essa menina que é a Kyutani Rotary. Ela diz que, se ela é enviada pro cemitério, né, como material síncro, você ativa esses efeitos, ó. Coloca uma carta do cemitério do oponente. Ó, coloque uma carta do cemitério do oponente no fundo do deck dele, o que é bom. Ou você vai olhar a mão do oponente e adicionar um Kyutani Spell Trap do deck pra tua mão. Você vai, eu falei, ou você vai olhar a mão do oponente e adicionar um Kyutani Spell Trap deck pra tua mão. Essa carta é completamente absurda. Sem falar que ela é nível 1, então ela é buscada por todos os Kyutani, né? Porque o Reco só busca Kyutani nível 2, não busca 3. Quer dizer, só busca monstros, exceto o mesmo nível dela. Então a Reco só pode buscar Mix, não pode buscar Kill, só pode buscar Mix ou Clip. Mas agora a Reco pode buscar Rotary também. A Mix não podia pegar o Clip, só podia pegar a Reco ou a Kill. Agora a Mix pode pegar a Rotary. Então, é absurdo. Essa carta é quebrada. Olha a mão do oponente. Não faz nada com a mão do oponente, mas olha a mão do oponente e busca uma Spell Trap. Além de poder fazer um efeito de Crow se você sincra no turno do oponente. Além de ser extensor, enfim, essa carta é maluca. Maluca. E o Kyutani, além de ter essa carta, também tem o Fidraulis pra usar na decklist. E eu acho que tá aí a parada, sabe? Eu não sei exatamente se só isso é suficiente pra justificar aquilo que a gente viu. O próximo breakdown vai ser melhor pra mostrar se o Dracoteio vai voltar pro topo ou se ele vai ficar mais em baixa. Mas o ponto é, tem coisa nova, que é a Hand Trap nova, tem cartas novas, no caso pro Kyutani, uma puta carta nova que melhora o deck de qualidade, além de ter uma Hand Trap que o Dracoteio, por exemplo, não pode usar. É suficiente pra esse deck ser ter o dobro de uso que o Dracoteio teve nesse período? Eu não sei, mas a gente vai esperar pra ver. O ponto é, o baque inicial é significativo. Se a gente passa pro próximo deck, o deck ali de cima é o Vanquish, eu já olhei, né? Vanquish não, né, o Mitsurugi. E o próximo deck aqui, só pra gente poder dar uma palhinha, o Elf Note. É o terceiro deck, o Elf Note? Nem vi. Dracoteio Vanquish. Por que o Elf Note tá aparecendo aqui embaixo? Kyutani, Elf Note. É, aqui eles chutaram um balde. Eles estão mostrando um Elf Note, mas ele nem tá performando ali no topo, né? E aí tem um Vanquish que tá aparecendo, mas o Dracoteio, por exemplo, eu acho que eles não mostraram, né? O Vanquish não muda tanto, mas tem um Vanquish Elf Notes, né? O Elf Notes, inclusive, talvez valha a pena frisar ele, porque ele é uma engine genérica, né? Que vem sendo usada, tanto que existiu o Yumi Elf Notes por aqui, só que o Yumi Elf Notes deixou de existir porque só tinha um garrinha, né? Mas é uma engine genérica e com a Regina, que é a carta nova, tem um giro melhor aí, tá? Então, talvez seja uma enginezinha de 5 cartas que o cara tá usando aqui, ó, porque não usa a azul que busca spell e tal, usa só a vermelha que busca monstro, a vermelha pega a verde, por exemplo, ou você pode pegar o patrono, e aí a verde, se ela é sincrada, ela vem da mão jogando o Elf Note fora, e se ela é sincrada, ela volta pra mão. Então, é uma engrenagem interessante que você pode usar pra poder fazer uma melhorada na tua jogada, sem falar que você faz Barone cedo. Então, é uma engine que você usa e faz Barone cedo, por exemplo, no Vanquish, e como a Lucina é fogo, é mostrável pelo Vanquish, o que é muito positivo. Estão mostrando o White Forest aqui também, com Elf Notes, mas eles não mostraram o Dracoteio, por exemplo, tá? Mas enfim. Dracoteio, tudo bem. Então, é isso. Isso vai se manter? Não sei, mas eu tô bem ansioso pra saber como que vai ser o desdobrar do formato no OCG com a nova coleção. Se o Dracoteio, mesmo se tendo hits, se ele vai decair por causa desses dois fatores, cartas novas desses decks, por exemplo, mais o uso do Fidraulis, sendo que ele não pode usar. O Fidraulis é tão impactante assim? Eu acho que é forte, cara. Tira 2 monstros, fica com um bicho no campo, eu acho que é forte. Tão forte a ponto de fazer o Dracoteio diminuir? Talvez não, talvez seja o novo, é sempre melhor. Só que o Mitsurugi não é novo também, né? E ele tá com um uso muito maior do que o do Dracoteio.
Tô curioso, vamos descobrir nos próximos capítulos. Mas observem que o Clown Clan, que é um deck que muita gente ficou um pouco desesperada, nem apareceu. Nem apareceu aqui como nos breakdown, né, no reporte. Tá aí. Que deck relevante é esse, né? O deck de Tribute Summon, né? Mas enfim, é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.